Leitura com Afeto de hoje tem a presença de Leonora Souza e Dani Pitt. Nós duas estamos viajando, viajaremos e levaremos todos a esse autoconhecimento. O texto de hoje é Quando Aprendi a Me Amar, de Karen Vogel. Quando aprendi a me amar. Quando percebi que precisava me amar, não sabia o que eu tinha que fazer nem como fazer. Dizíamos que tínhamos que começar a nos amar primeiro, para saber como amar os outros, mas vi que esta é uma matéria que não se aprende na escola, nem mesmo em casa. Um dia percebi que eu realmente iria mudar a forma de me tratar. Como não sabia como fazer, decidi fazer comigo. O que eu fazia com as pessoas que eu amava? Eu as tratava bem e com carinho. Eu cuidava delas, eu as respeitava, conversava com elas com ternura. Eu conseguia ver nelas as coisas boas que elas não conseguiam ver nelas. Quando eu comecei a praticar, percebi que precisava aprender a me conhecer melhor, observar minhas emoções, atender às necessidades do meu corpo, vigiar sobre o que meus pensamentos diziam. Percebi que existe um mundo vasto aqui dentro e que me manda mensagens o tempo todo. Para começar a praticar, era só parar e me escutar. Neste novo aprendizado, percebi que deveria ser responsável por ir atrás do que me dava alegria, do meu entusiasmo, e me dei conta que só eu poderia ir atrás disso. Eu costumava procurar pela felicidade fora de mim, em pessoas, em coisas ou em uma situação. Descobri um dia ser tudo ilusão. Busquei identificar o que eu gostava de fazer, o que me dava prazer. Me matriculei naquele curso que eu tanto queria e me levei para passear em um sábado de sol. Comecei a exercitar com sabedoria. Comecei a ser, para mim mesma, uma ótima companhia. Quando passei a me amar, parei de me chamar de chata e burra e pensei existir uma forma mais doce. Um dia escapou minha pequena, até me emocionei. Descobri que eu só precisava vigiar para meu pensamento não sabotar. Aprendi a criar, a transformar, usar aptidões que eu nunca imaginava ter, observar as coisas que eu fazia bem e me alegrar com elas, como escrever e cantar. Me empenhei nelas pensando em mim, a acreditar. Aprendi que amar tem a ver com cuidar e resolvi praticar em mim mesma, zelar pela minha saúde, mudar minha alimentação, me permitir descansar. Finalmente comecei a exercitar meu corpo e brigar menos com aquelas partes dele que eu não gostava, que eu rejeitava. Cuidei dele parte por parte e evitei substâncias que o intoxicasse. Precisei encarar que, por ser um ser humano, sou digna de falhas e de muitas delas. Como foi difícil ver que, por mais que eu tentasse, por mais que eu me esforçasse, lá estava eu cometendo erros novamente. Mas agora eu poderei ter uma escolha: me criticar por eles ou aprender com eles e evitar repetições. Observei que tem coisas em mim que eu não conseguia jogar fora. Tive que aprender uma nova forma de me relacionar com elas, essas partes de mim que por tanto tempo eu reprovei. Minha ansiedade, minhas dores, meus erros. E parar de julgá-los como algo negativo em mim, aprendi a respirar no sofrimento, olhar de perto e validar minhas dores e acolher minha ansiedade com ternura. Observei que o medo, a raiva, a tristeza, a culpa que invadem meu interior, todas elas são enviadas por um lugar muito sóbrio, sábio dentro de mim. Muitas delas chegam sem avisar, mas elas agora são recebidas e acolhidas pelos meus braços cheios de amor.
Ao olhar meus medos de frente, conheci uma guerreira que vive aqui dentro. Ela vinha me visitar muitas vezes, mas eu nem a notava. Gostei de conhecê-la, enfim, e conhecer a força dela em mim. Parei de desperdiçar energia tentando encobrir a tristeza por ter sido incompreendida, a mágoa por não ter sido aceita como sou. Deixei de lado as tentativas de ser a pessoa que queriam que eu fosse e lutei por ser autêntica. E eu mesma me aceitar e ser fiel a mim. Passei a me fazer perguntas que me guiavam, como por exemplo, o que preciso neste momento? E tinha aquele velho crítico que mora dentro de mim, aquele antigo companheiro, que parecia mais um general, um duro e reprovador, que adorava dizer que eu não era boa o bastante, a me julgar por meus comportamentos, opinar sobre meu desempenho e reprovar minhas falhas. Um dia, paramos de brigar e sentamos para conversar. Nesta conversa, percebi que ele era para mim. Ele sempre estava ali, dizendo que eu tinha que mudar para melhor. Neste dia, eu me dei conta que ele lutava por mim. Ele queria me ver segura. Ele estava cuidando de mim. Neste dia, nós nos abraçamos e nos tornamos amigos. Decidimos lutar juntos pela melhor versão de mim. Desta vez, com um pouco de doçura, em palavras macias e encorajadoras. Ele me ajudou a encontrar uma nova voz, que me tratava de uma forma nova e que reconheci como verdadeiramente minha. Ela amparava aquela que queria ser salva das minhas crenças, dos meus árduos julgamentos e avaliações, da guerra em mim mesma, que durava algumas décadas, mas que só eu mesma poderia me libertar. E, por fim, aquele momento chegou, quando finalmente olhei no espelho com o meu novo olhar e consegui carinhosamente sorrir. Parecia que eu não era mais uma estranha, e sim alguém que pertencia a mim mesma. Foi um longo processo, mas que continua em andamento. Percebi que finalmente deixei de ser uma estrangeira de mim, alguém que por muito tempo eu reprovei e rejeitei, apesar de conhecer mais do que ninguém. Parei e fiquei olhando, a contemplar a minha pessoa recém-descoberta. E pude ver ser ela mesma, quem eu tanto procurava. Essa pessoa que eu me transformara aprendeu a se amar sem precisar dos outros amarem de volta, para me sentir completa. Parei de lutar ou mesmo implorar por amor. A incrível jornada pela busca do amor acabou na descoberta do meu próprio. A danada da sabedoria me ensinara sobre o amor incondicional. Aprendi que podia amar a mim sem condições especiais e também amar as pessoas sem receber amor em troca. Eu agora tinha a mim mesma. Eu finalmente me reencontrei. Eu nunca mais estaria só. Passei a me amparar e aconchegar. Eu agora ando de mãos dadas comigo, me cuidando, me amando, me transformando. Decidi que nunca mais iria me deixar. Eu não seria mais aquela a me punir. Agora eu sou livre de todas as minhas amarras. Foi a partir deste dia que eu nunca mais me abandonaria, que eu nunca mais ficaria sozinha. Eu tinha a mim e eu tinha tudo. Nossa, Léo, que texto lindo, viu? Eu me emocionei muito com ele. Muito obrigada por compartilhar essa maravilha conosco. Ai, eu tô numa fase bem quando eu aprendi a me amar, né? O meu primeiro aprendizado, na verdade, foi aprender a dizer não para os outros, né? Porque eu achava, eu sentia muita culpa, né? Porque eu queria ser um ser humano melhor para os outros. Mas eu não compreendia que eu tinha que ser um ser humano melhor para mim mesma. Primeiro, para mim mesma, não é verdade? Então, assim como o texto, eu aprendi a aceitar as minhas dores
pois eu achava que as minhas dores eram também sempre menores do que as dores dos outros. E eu lembro de uma conversa que eu tive com uma psicóloga, ela falando, né? Ah, mas porque fulana morre de dor, que não sei o que lá. Aí eu falando, né, de uma pessoa que tinha dores físicas e tudo, e que eu não devia, que eu achava que eu não devia reclamar, porque eu sou saudável, né? E tudo. E aí ela falou para mim, ela falou, Dani, você não pode comparar os vários tipos de dores. A sua dor é uma dor da mente, né? É uma dor do pensamento, do pensar. Então você não pode comparar e você não pode diminuir a sua dor por não ser uma dor visível, né? Uma dor que é invisível aos olhos dos outros. E isso também para mim foi um grande aprendizado, né? E eu, como uma boa canceriana, né, sou uma pessoa de amor fácil, né? Quando eu gosto, eu me entrego, eu sou fiel, eu sou a melhor amiga, eu quero ser a melhor parceira, a melhor companheira, né? Então, é muita fidelidade acima de tudo. E aí você se entrega muito para o outro, você busca muito querer satisfazer, querer agradar, querer presentear, sabe? Assim, e em um determinado momento da minha vida, eu decidi que a prioridade seria eu, né? E que toda essa culpa que eu sentia de, né, de dizer não e de não colocar as outras pessoas como prioridade na minha vida, principalmente família, amigo, amores, namorados, essa culpa ela foi ficando mais fraca, né? E apesar de tudo, hoje ela ainda existe para algumas coisas, mas eu consigo viver com essa culpa e trabalhar essa culpa sem me causar tanto sofrimento e sem me causar danos, né? Então, eu existo, né, com todas essas nuances, né, como a personagem do texto fala que ela aprendeu a lidar com as nuances dela, com as fraquezas, com tudo, né, da maneira que ela é. Ela aprendeu a lidar consigo da maneira que ela é. Eu acho que, em princípio, é preciso a gente aprender a se respeitar, né? Respeitar os nossos limites, respeitar o nosso corpo, respeitar o nosso trabalho, porque tem muita gente que não respeita o seu tempo de trabalho, não valoriza, não se reconhece, né? Não sabe calcular o valor do seu trabalho, acha que o seu trabalho não deveria ser tão valorizado, então quer cobrar um preço muito barato, muito simbólico. Não, a gente tem que reconhecer o nosso trabalho, a gente tem que reconhecer o nosso valor, a gente tem que reconhecer os nossos serviços quando a gente presta um serviço, né? A gente tem que conhecer o nosso valor e as nossas vontades, acima de tudo. Eu acho que o que a gente quer e o que a gente não quer é o que a gente deveria principalmente respeitar. Olha, eu não quero ir com você. Ah, amiga, mas você vai me agradar. Tudo bem, mas a minha vontade nesse momento não é ir. E eu espero que você me respeite. Eu te respeito em um outro momento, em uma outra situação. Eu posso ir, mas a minha vontade nesse momento não é ir, não é fazer. Entendeu? Eu acho que esse respeito, quando a gente aprende a se respeitar, a se valorizar, é reconhecer que a gente merece muito mais do que tudo aquilo, né? Do que aquele momento. E que a gente não é uma soberba, uma arrogância, mas é você saber que você merece, né? Que você não pode aceitar migalhas, né? É uma consciência emocional também, né? De você consigo mesma, de você estar bem, de você se respeitar, né? Eu sou uma mulher que eu sempre gostei muito da minha companhia, mas não tinha, né, essa consciência. Eu sempre gostei de ir para lugares sozinha, cinema, sabe? Carnaval, meu primeiro carnaval foi sozinha, né? E eu não tinha essa consciência que eu tenho hoje. Antes eu achava que eu fazia as coisas sozinha porque eu gostava e porque não tinha uma companhia adequada nos determinados momentos. Mas hoje eu já sei que, na verdade, eu estava respeitando a minha própria vontade de fazer algo por mim, acima da vontade dos outros. Ah, uma amiga não poderia ir comigo? Tudo bem, eu respeito a vontade dela e eu respeito também a minha vontade. Se eu quero ir, eu vou e faço, né? Não vai fazer nada mal para ninguém, não vai fazer mal para mim. Ótimo. Então essa é a minha vontade, esse é o meu desejo. E eu fico feliz, eu me agrado, né? Fazendo a minha vontade, eu acabo me agradando, agradando a pessoa linda, importante, né? A pessoa incrível que eu sou.
E eu acho que essa pessoa realmente é a pessoa que hoje é a prioridade, a pessoa que merece todos os mimos, os dengos, né? De todas as datas comemorativas, né? Eu tô nessa fase hoje, né? E até num outro episódio que a gente gravou, que era um trecho do livro Ciranda das Mulheres Sábias, da Clarice, esse texto que a gente discutiu tá num outro episódio. Se você não ouviu ele, procure no histórico aqui do podcast. É um texto também muito lindo que a gente apresentou uns episódios atrás. E eu falei, né, nesse episódio, que eu estava em uma das minhas melhores fases, que eu sou apaixonada pela mulher que me tornei, e hoje eu consigo perceber, como diz Beauvoir, que me tornei uma mulher. Hoje eu consigo ver, consigo perceber que eu me tornei uma mulher, que eu sou uma mulher incrível, uma mulher linda, totalmente apaixonada por mim e rainha das minhas prioridades. Hoje a minha prioridade é agradar e me agradar, é lutar por minhas conquistas pessoais. É isso. Não sei se é egoísmo, não sei se é um alto amor, um alto, né? Eu sei que é um momento que é meu mesmo, né? De muito carinho e muito aprendizado, né? Léo, o que é que você acha desse texto? Qual é a sua opinião sobre esse texto? Dani, como eu falei no início do nosso texto, seria uma viagem. E o melhor de tudo isso que deixou um ensinamento para nós duas, não é? Nós estamos em constante desenvolvimento emocional, você já disse que sim, e eu também. E eu acho que com a maturidade eu consegui contornar todos os problemas, me conhecendo, me reciclando, que, como diz o outro, né? Procurando melhorar. E partindo daí, eu melhorei, creio que 90% de pensamentos negativos, de ansiedade sem necessidade, de procurar botar defeito nas minhas coisas e só dar o melhor para os outros. Eu sempre fui assim, me deixei de lado para melhorar a vida de quem está do meu lado, tentando ajudar um desconhecido e dando tudo o melhor de mim. Eu sempre tinha o melhor para os outros e para mim não ficava nada, só autocrítica e tudo de uma forma negativa. E agora não, agora é tudo positivo, é tudo eu, sempre eu. E depois que deu de estar muito bem, positivamente, tudo muito positivo comigo, é que eu dou para o outro também o melhor. Então aprendi a dizer muitos nãos. Até hoje sou qualificada de egoísta, de que não vejo nada além do meu umbigo, mas assim eu fui me tornando melhor para mim mesma. Então, o texto, eu espero que os ouvintes se posicionem, se corrijam, achem algo positivo, porque para nós duas, não é, Dani? Foi impactante e muito bom. Deu para perceber que nós estamos na linha de conserto. E é assim, dia a cada dia procurando o melhor para nós, para o nosso eu, para poder eu me entendendo e me amando, eu possa passar isso adiante, porque a vida é bela, a vida tem muitos momentos difíceis, tristes muitas vezes, mas a alegria, o positivismo é muito importante. Então, vivamos um dia de cada vez com positividade, com autoconhecimento e com muito amor. Mais uma quinta-feira de autoconhecimento e muito amor. Prezados ouvintes do nosso podcast Leitura com Afeto, dê a sua opinião no nosso Instagram. É muito importante a sua opinião do nosso texto de hoje. Recebam todos um grande abraço afetuoso do tamanho dos nossos rios amazônicos.